Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Raimundo Anjos e a gente vai dar continuidade nas aulas sobre industrialização brasileira. Hoje a gente vai falar dos governos do general Eurico Gaspar Dutra e do governo de Juscelino Kubitschek, um dos mais importantes no processo de industrialização do Brasil. Vamos lá? Então a gente vai começar com o governo do general Eurico Gaspar Dutra, que assumiu o governo logo após a destituição de Getúlio Vargas, do poder. O governo dele vai durar de 1946 a 1951. E ele vai ser marcado pelo chamado Plano Salt. O Plano Salt é um plano que visava investimentos em saúde, alimentação, transporte, educação e energia, um plano bastante ambicioso. E esse plano ele vai usar reservas cambiais que foram obtidas a partir do superávit da balança comercial que o Brasil teve durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, o Brasil exportou mais do que importou durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então ele tinha aí umas reservas cambiais que serão utilizadas, por exemplo, na importação de máquinas e equipamentos que vão favorecer principalmente a indústria têxtil e mecânica, a modernização dos transportes, além de investimento no setor mineralógico, ou seja, na extração de minérios. Ok? O Plano Salt ele também vai ser marcado pelo início de uma abertura econômica. O que é uma abertura econômica? Uma abertura econômica é quando um país retira os entraves à entrada do capital estrangeiro. Então, isso vai favorecer, essa abertura ela favorece a entrada de capitais transnacionais. Lembra que até então você tem uma política em que o governo dificulta essa entrada do capital nacional, principalmente capital estrangeiro, principalmente durante o governo do Vargas, que era um governo nacionalista, que dizia que o Brasil tinha que se desenvolver a partir das suas bases. Isso desagradou o empresariado nacional porque ele queria uma reserva de mercado, ele defendia uma reserva de mercado. A reserva de mercado nada mais é do que uma política que visa proteger a produção nacional, garantir o desenvolvimento da indústria nacional, impedindo a importação de determinados produtos. Isso visando aí o desenvolvimento da atividade industrial nacional. Os empresários eles percebiam que a indústria brasileira ainda não estava preparada para competir com as indústrias transnacionais e uma abertura poderia ser fatal para a indústria nacional. Por isso foram contra. O governo do general Eurico Gaspar Dutra não foi um governo tão expressivo que trouxesse grandes mudanças para a atividade industrial. Mas o governo seguinte, o governo do JK, foi um governo que trouxe grandes mudanças para a atividade industrial no Brasil, com grandes transformações para o espaço geográfico brasileiro. E é esse governo que a gente vê agora. Então vamos ao governo do Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek chega ao poder em 56 e governa o Brasil até 1961. O governo dele é conhecido pelo chamado Plano de Metas, um plano bastante ambicioso com 31 metas. É muito conhecido pelo chamado Plano de Metas, um plano bastante ambicioso, porque prometia desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Havia 31 metas e aí nós vamos destacar algumas delas, consistir em investimentos em algumas delas. Por exemplo, em saúde, educação, energia, transporte, mineração,
construção civil, entre outros. Mas ele vai dar prioridade a 2 setores, como por exemplo o setor de energia e transporte. Energia para garantir energia para as empresas transnacionais que chegavam no Brasil, como por exemplo com a construção de Furnas. Investimento nos transportes. Ele vai priorizar as rodovias, né, numa política que ficou conhecida como rodoviarismo. O plano de metas, né, ele é marcado também por uma política de abertura ao capital estrangeiro, principalmente as indústrias do setor automobilístico. Por isso a criação de rodovias, como as BRs, a exemplo da Belém-Brasília, ok? Mas outros setores também, né, acabam aportando no Brasil nesse momento, que é como o setor químico-farmacêutico, né, o setor de eletrônicos e eletrodomésticos. Uma das principais metas do governo JK foi a construção de Brasília. Era a 31ª meta, a chamada meta síntese. Ele vai transferir a capital brasileira, que na época era no Rio de Janeiro, né, no litoral, para o interior. O discurso é que essa transferência ia garantir maior segurança em caso de um conflito externo do Brasil com outro país, já que a capital estava no litoral, né, havia aí uma certa fragilidade estratégica. Então, bora levar essa capital para o interior. Além disso, essa transferência iria garantir a ocupação do interior do Brasil. Então esse era o discurso oficial da segurança e da ocupação. Mas alguns analistas colocam que, na verdade, né, era para fugir do grande contingente populacional que você tem no Sudeste. Imagina hoje, nos dias de hoje, se a capital do Brasil fosse ainda o Rio de Janeiro. As manifestações, né, seriam mais intensas, a pressão em cima do governo seria muito intensa. Então, bora transferir a capital para o interior do Brasil, onde, né, há um menor adensamento populacional, ok? Esse governo do Juscelino Kubitschek é marcado por consequências positivas, tá? Mas também por consequências negativas, tá? Vamos ver algumas delas, tá? Primeira consequência é a consolidação do tripé da produção, que é o modelo em que o desenvolvimento econômico do país depende do alinhamento de 3 frentes, tá? Como, por exemplo, o capital privado nacional, que estaria responsável pelo desenvolvimento das indústrias de bens de consumo não duráveis, como, por exemplo, as indústrias têxteis, as de calçados, as indústrias de tecidos, as indústrias de bebidas, entre outras. E o capital estatal nacional, que ficaria responsável pelo desenvolvimento das indústrias de bens de produção ou bens de capital. Na verdade, né, esse capital estatal ele vem investindo em setores como infraestrutura, indústria de base, desde o período do Vargas. E o capital estrangeiro, né, que ficaria, né, responsável pelo desenvolvimento ou pelos investimentos em bens de consumo duráveis. Então esse era o tripé da produção, o tripé da economia que Juscelino Kubitschek achava fundamental para o desenvolvimento do Brasil, não é isso? E aí a política econômica que ele vai implementar vai consolidar esse tripé. Outra consequência é o aumento da concentração industrial e a consequente urbanização desordenada das cidades. Lembra que nós vimos, durante o governo Vargas, a criação de uma infraestrutura que vai garantir a instalação dessas indústrias
no Sudeste. E essa infraestrutura também criada, a gente pode esquecer, durante a atividade cafeeira. E ela vai concentrar ali na região Sudeste, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E a consequente urbanização desordenada está relacionada a fatores como, por exemplo, o êxodo rural. A industrialização, ela também vai trazer uma mecanização do campo. E essa mecanização vai dispensar trabalhadores, aumentando o desemprego no espaço agrário. E muita gente vai migrar para a cidade em busca de oportunidades, já que a indústria está crescendo, tá? E gerando emprego. Regiões também que apresentavam uma estagnação econômica vão se transformar em áreas de repulsão populacional. E a galera vai começar a migrar para os principais centros industriais do país. E essa migração ela vai provocar uma ocupação desordenada dos espaços, provocando aí o aumento das favelas, ou um processo que a gente vai chamar de favelização nessas grandes cidades. Outra consequência foi o crescimento econômico do Brasil, mesmo que à custa de endividamento externo. O Brasil cresceu muito nesse período. Os investimentos feitos principalmente em infraestrutura, a atração de novas indústrias para o país, fez com que o Brasil crescesse a 7% ao ano. Então, foi um crescimento econômico bastante expressivo durante esse período, né? Só que, como eu te falei, foi a custa de endividamento externo. Para quê? Lembra que precisava construir infraestruturas, né? Rodovias, hidrelétricas. Como fazer isso? Ora, através de empréstimos. No entanto, esses empréstimos eles vão acabar causando o aumento da inflação por conta do aumento do gasto com pagamento de juros da dívida externa. Criação da SUDENE, ou Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. A SUDENE ela foi criada para diminuir a desigualdade, né, que existia entre a região Nordeste e outras regiões do país, principalmente em relação ao Sudeste. Né? Lembra que a região Nordeste apresentava uma grande estagnação econômica, muita gente acabava migrando, né, da região Nordeste em busca de melhores oportunidades. Então ele vai criar a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste para planejar o desenvolvimento da região a fim de diminuir a miséria, né, o desemprego crescente na região. Nos anos seguintes você vai ter a criação de outras superintendências, já durante os governos militares, vão criar, né, superintendências para planejar o desenvolvimento de outras regiões, como a SUDAN, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, né, a SUDECO, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDESUL, entre outras. Ampliação do poder aquisitivo da classe média, principalmente pela ampliação do crédito, né, o que vai favorecer o aumento do consumo. Esse período, né, do governo do Juscelino Kubitschek, como há um aumento do consumo, né, de produtos industrializados, principalmente pela classe média, ele vai ser chamado de anos dourados. No entanto, a população mais pobre não será favorecida por esse desenvolvimento econômico. Você teve desenvolvimento econômico, como eu te falei anteriormente, tá? Mas como você tem ainda alta inflação, isso acaba corroendo os salários e, consequentemente, aumentando as desigualdades sociais. Então, o governo do Juscelino Kubitschek ele é marcado pelo grande crescimento econômico, pela chegada das multinacionais, principalmente as automobilísticas, né? Mas também é marcado pelo aumento das desigualdades, né? Aumento da inflação, aumento da dívida externa. Lembra que ele teve que, né, tomar grande quantidade de dinheiro emprestado para realizar obras de infraestrutura, né? A construção de Brasília, por exemplo, né, levou muitos recursos e isso acabou aumentando a dívida externa brasileira. E que os próximos governos terão que arcar com esse ônus. Entre eles,
estão os governos do João Goulart e os governos militares, que são os assuntos da nossa próxima aula, ok? Um abraço e se cuidem!